A paz de Cristo para todos, bom dia, que o Senhor Jesus invada o seu lar, o seu coração, que você seja repleto da graça do Senhor nesta manhã. Vamos estar aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, vamos estar louvando ao Senhor para abrir este lindo dia de culto, né, ao Senhor, que também é um culto. A Escola Bíblica Dominical também é um lugar que você adora Ele, que você aprende com Ele, que você pode agregar valores a você, a sua mente. Então, que o Senhor Jesus venha penetrar no seu coração e que você deixe essa luz brilhar na sua vida. Vamos louvar ao Senhor? Diga que Ele cuida de você. Agradeça a Ele pela sua manhã, porque o Senhor tem guardado a sua família, tem guardado o seu ministério, tem guardado a sua casa. Amém? Meu Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, e forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Aleluia, aleluia. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. O Senhor tem cuidado de você. Então, que você esteja aos pés do Senhor, que você esteja guardado por esse Deus. Vamos estar início aqui, já chamar as nossas professoras para estar dando seguimento a essa Escola Bíblica Dominical. Está aqui conosco a professora Raquel Barros e a nossa diaconisa Cláudia Passos, que vai estar aqui ensinando, agregando valores a você nessa manhã. Fique conosco. Aleluia. Podem vir, meninas. Fiquem conosco e adorem ao Senhor. Amém? A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, classes da EBD, NC Jovem, as irmãs também, os irmãos, obreiros, todos nós saudamos com a paz do Senhor, que seja nesta dia para você uma manhã de vitória, uma manhã de bênção, e que todos possam estar aí atentos com as suas revistas na mão, para aprendermos mais um pouco nesta manhã da palavra de Deus, ok? Então nós vamos já iniciar aqui com o nosso título da lição, lição de número 8, dia 24 de maio de 2020. O título da lição diz: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Textuário: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, verso 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, nesta manhã, nós vamos aprender aqui sobre a edificação e fundamento.
como qualquer casa, como qualquer edifício, precisa de uma base, precisa de um bom alicerce. A igreja do Senhor, ela tem essa pedra basilar, o fundamental pedra de esquina que é Jesus Cristo, onde nós, casa de Deus, templo do Senhor, fomos edificados. Então diz que Jesus Cristo é a pedra basilar. Sem ele não haveria a igreja, sem ele não haveria reconciliação. Então nós que hoje estamos aqui para aprender, né? Somos esse edifício, como diz a palavra de Deus, vós sois o templo do Espírito Santo. Nós vamos aqui, a nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios, capítulo 2, verso 20 ao 22, Mateus, capítulo 7, versos 24 ao 27. Nós vamos ler o primeiro versículo aqui e vamos fazer aqui a nossa leitura, eu e a irmã Raquel, juntamente. Verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra da esquina. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós, juntamente, sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, rapidamente, nós vamos aqui num resumo da leitura bíblica em classe, onde o verso 21, primeiro 20 diz que edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós temos os ensinamentos baseados das Escrituras que os apóstolos, como testemunhas fundamental, deixaram para nós. Como diz João, né, nós tocamos a palavra da verdade. Eles foram testemunhas oculares de todos os milagres, de todas as maravilhas que Jesus operou. Então é sobre este fundamento dos apóstolos, dos profetas do Novo Testamento, já que ensinaram, que profetizaram e confirmaram tudo aquilo que Jesus fez e que estava prometido nas Escrituras já no Antigo Testamento. Então todo o edifício bem ajustado cresce para templo do Senhor. Tem que haver um ajustamento. Isso nós vamos aprender aqui no nosso comentário da lição, sobre esse ajustamento, né, que está para... Ele cresce. Aonde há um ajustamento, aonde há uma ordem, há também um crescimento espiritual. Então, nós fomos edificados para a morada de Deus no Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo. Ele que cuida da igreja, ele que convence o pecador, ele que trabalha para trazer ao coração da igreja, confirmando as maravilhas e os milagres que Jesus fez e que está escrito, este fundamento da palavra das Escrituras. Amém? E ainda no Mateus fala sobre todo aquele que escuta a palavra do Senhor e pratica. Muito importante isso. Não só ouvir, mas praticar. Ele é semelhante àquele que edifica uma casa sobre a rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. Então, que nós, nesta manhã, venhamos aprender mais, que nós precisamos não somente ouvintes, mas também praticantes
da palavra do Senhor, viver aquilo que a palavra traz para nós, porque todo fundamento, toda base, ela está no quê? Naquilo que os apóstolos deixaram, através do quê? Da pedra que é Jesus Cristo, o ponto principal, o fundamento principal. Se não houvesse fundamento, não haveria igreja. Então, nós temos essa oportunidade nesta manhã, porque como nós já temos visto no decorrer das lições, que nós fomos reconciliados com Cristo. O que era gentio, agora somos igreja de Deus. E como igreja do Senhor, precisamos ter a nossa casa firmada em Cristo e edificadas sobre a rocha. Vai vir ventos, vem tempestade, mas ela não vai cair, porque a base fundamental é Jesus Cristo. Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina ou o ensinamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então, o apóstolo Paulo, nós vem trazendo no capítulo da lição de hoje, que é o capítulo 2 de Efésios, trazendo essa compara a um edifício em construção. Glória a Deus, que nós fomos edificados em Jesus Cristo em um edifício que está sendo construído. Mas a pedra principal, a pedra angular dessa edificação é Cristo. Como eu disse no início, toda casa, para que ela tenha uma firmeza, para que ela não venha a cair, ela tem que ter uma ótima base, né? Quem trabalha com construção, quem está construindo, né, sabe disso, que precisa fazer lá uma fundação muito boa, para que amanhã, se você até quiser construir outras casas em cima, você tenha uma boa base. Então, se você fizer na areia, se você fizer um material de segunda ou terceira, se você colocar um ferro lá fraquinho, você não vai ter uma casa firmada, uma casa bem firme. Mas quando você começa com material de primeira, com as coisas boas, você tem certeza, minha casa foi bem edificada. E assim somos nós, casa espiritual, templo de Deus. Qual é a nossa edificação? A base principal é Jesus, porque Ele nos salvou, nos redimiu, mas é através desses ensinamentos da palavra de Deus, que você ouve e pratica, a sua casa está bem firmada. Pode vir ventos, né? Pode vir tempestade, mas você e eu estaremos firmados nesta rocha que é Cristo. Como disse Paulo, ele nos compara a um edifício em construção, e a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina, ou seja, os ensinamentos que os apóstolos deixaram através de tudo aquilo que eles viram e viveram com Jesus Cristo. Raquel. Um bom dia, paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Nós vamos iniciar aqui o ponto 1, um edifício espiritual. Nesse ponto, a gente vai ver 4 subpontos, falando sobre o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular, Cristo, a pedra principal. E no santuário judeu aqui, o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. Existia uma proibição dos estrangeiros acessarem ao templo, né? Isso era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. E ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Estava meditando sobre isso e lembrando das nossas... Já foi do ano passado que a gente teve um trimestre sobre o templo, sobre o santuário, sobre a tenda de adoração a Deus. E o pessoal das nossas classes aí deve estar lembrando daquele episódio que a gente representou o sumo sacerdote, né? E nós estudamos a fundo o que queria dizer,
né, toda a representatividade, todo o significado do que queria dizer aquele templo ali no meio do povo. Mas uma coisa importante a gente saber, que Deus sempre quis se relacionar com os homens. Essa necessidade de estar conosco, de se relacionar desde o Éden, quando ele vinha, né, encontrar diariamente com Adão e conversar. Então, Deus nunca quis habitar em coisas, e sim em pessoas. Então, a representatividade do que havia no templo era apenas o que Deus, né, todo aquele projeto. Se lembra das nossas classes NC? Que a gente falava assim, olha, Deus sempre aquele projeto que ele sempre quis que todos estivessem envolvidos. Trouxeram ouro, trouxeram tudo, e a gente viu sobre os dons que Deus desenvolveu as pessoas para trabalhar ali, não é isso? Deus sempre quis, o intuito dele era sempre estar se relacionando, ter comunhão. E então, o importante ele sempre quis habitar em nós. Esse conceito, esse exclusivismo de Israel tinha, a visão com que a habitação de Deus era ali presente, não era real, né? E sim que Deus sempre quis ter comunhão e se relacionar com os seus filhos. E então esse novo conceito de santuário, ele é apresentado quando é abolido essa distinção de estrangeiros, gentios, judeus, todos têm acesso ao Pai. Então passamos a um novo conceito de a igreja do Senhor. E aí, no ponto 2, fala sobre o santuário cristão. E ele fala assim, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. E o ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter Deus. Né? Algum templo, Deus pode habitar a sua divindade é capaz de nosso templo, as nossas paredes, suportar Deus? Não pode conter. Ele é maior do que tudo isso. Muito maior. Então, o conceito de templo, parede, tenda, casa do Senhor, é o conceito de comunhão que o Pai quer ter conosco, né? É o conceito de estar mais próximo, mas ele não habita em templo, como diz aqui, e reafirma a introdução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Né? Desse modo, os crentes, judeus, gentios, né, todos, tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Isso é profundo. Deus quer intimidade. Deus quer trazer uma comunhão maior, que você seja pedra viva do edifício espiritual. Né? E a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de edifício requeria uma pedra angular, que é traduzida como pedra mais importante, pedra principal. Ela é posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Essas pedras, elas são grandes demais, elas são especiais, elas são diferentes. E chegam em média em construções antigas, você vê elas 10, 12 metros. Ela é posta num canto, ela dá o ângulo certo para que as paredes estejam em linha certa. Somente uma pedra grande, diferente das outras, tem a capacidade de trazer o alicerce correto para essa construção, que é Cristo, nossa pedra angular, nossa pedra maior, a pedra que faz a diferença é Jesus. Então, vendo aqui sobre isso, para afirmar e unir toda a estrutura.
quando a gente não tem essa pedra principal, quando a gente não tem essa pedra angular, vai ter um alicerce lá. De repente não vai estar firmada. Aí a gente vai lá para Mateus, não é isso? Quando é edificada sobre a rocha, que é Cristo. Aí vem vento, vem chuva, né? Correm rios. Aqui ele fala de 3 forças da natureza que são impetuosas. A gente vê aqui, não é em outro estado, a gente vê em todo mundo, situações onde a força da natureza é tamanha a ponto de derrubar prédios imensos. E aqui ele fala que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram, mas aquela que estava sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre a pedra principal, que faz a diferença, não cai. Então, quando nós queremos que a nossa construção, que a nossa vida em si, que nós, como templos do Espírito Santo, estejamos retos, corretos, firmados, unidos, somente sobre a pedra que é Cristo. Amém? E Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. No Sermão do Monte, e como ele fala sobre essa pedra que é Cristo, portanto, a pedra angular desse novo santuário é o próprio Cristo. Então, sem essa firmeza, sem essa junção, sem essa estrutura que Cristo dá, todo o nosso edifício, ele pode estar em perigo, pode ruir. Vai vir o vento, vai combater, vai ruir, porque não está firmado, não tem a firmeza de Cristo. Nós estamos passando por períodos tão difíceis, né? E somente com a base que é Cristo, para nos dar firmeza para enfrentar, para nos dar, né, aquela junção de continuarmos em comunhão como igreja de Cristo, como templos do Espírito Santo, sentindo todo o temor, todas as dificuldades, né, sentindo a força das águas, do vento, das correntezas, de tudo, mas ainda assim firmado em Cristo. No ponto 2, fala sobre o fundamento, apóstolos e profetas. Então, o subponto 1 fala sobre o conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado, mensageiro. Então, nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas usam o termo como se referem aos 12 escolhidos por Jesus Cristo. Esses foram testemunhas oculares, esteve com Cristo, viram seus feitos, seus milagres, né? E Paulo, assim também como Paulo, também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Então, nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, que é o fundamento. Trouxeram a mensagem de Cristo como mensageiros enviados do próprio Deus. A doutrina dos apóstolos, embora não se possa desassociar as pessoas e o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente a igreja não pode ser violado, né? Como diz lá, a palavra do Senhor, as minhas palavras não hão de passar. Então, nós vemos aqui apóstolos, mensageiros, enviados, e o que é importante ressaltar aqui, que não está com base nos apóstolos, tá? A base não era os apóstolos, que como humanos tinham seus defeitos,
tinham sua humanidade pecadora da mesma forma, mas a doutrina, ela tem no caso, o fundamento da igreja, ela tem base na doutrina que os apóstolos, que os enviados de Cristo, os que tiveram ali representatividade, tiveram como testemunhas oculares da presença de Deus, a doutrina, sim, o ensinamento. Então, a doutrina, o ensino, aqui, deixando um parênteses, como diz o nosso irmão José, né? A doutrina, o ensino, sempre é maior que o ensinador. O ensinador, o ser humano, a pessoa em si, ela pode falhar, mas o ensino aqui, como a palavra do Senhor, a doutrina dos apóstolos, o ensino registrado aqui, esse sim é maior do que os apóstolos. Não é maior que Cristo. Por quê? Porque Cristo é o próprio caminho, a própria palavra, a própria vida, Ele é o próprio ensino. Agora, é maior que os apóstolos. Então, o fundamento está na palavra de Deus, na doutrina, nos ensinamentos que foram colocados por esses apóstolos. Pode dar sequência aí. Eu estava ali meditando, né, a Raquel falando sobre o momento atual, né? E eu creio que não passava pela cabeça do comentarista dessa lição o que estava para acontecer. Mas a gente está vendo aqui que estamos aprendendo um conceito melhor do que é a igreja. Porque muitas vezes, nós já ouvimos uns dias desses, não sei se foi o pastor Júnior ou outro irmão que falou na live, que às vezes as pessoas falam assim, eu só oro se eu for à igreja. Eu só acho que eu sou crente se eu estiver na igreja. E a lição, ela vem trazendo isso, né? Porque na época mesmo dos apóstolos, não havia templos onde eles congregavam, era de casa em casa. E milagres aconteciam, né? Nós vemos quando Pedro foi preso, a igreja fazia continuação por ele. Era onde? No templo? Não, era em casa. Então, Deus, ele está nos chamando a atenção que, no momento em que estamos vivendo, o templo é você. Você é o edifício bem ajustado, ligado na base principal que é Jesus Cristo. Então, aonde você estiver, você é o templo. É o lugar de adoração, mas que você, como crente, não pode sair do ensinamento apostólico, que é as Escrituras. Aonde você estiver, a Escritura, a Bíblia Sagrada, tudo aquilo que Deus revelou aos apóstolos, através do Espírito Santo, para nos deixar para nós, porque eles, como diz aqui no ponto 2, no primeiro subponto, diz assim, eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do Senhor. Então, eles trouxeram, né, através do Espírito Santo, para nosso conhecimento, a palavra de Deus. Então, hoje, você é o templo. Como nós, né, temos aprendido nessa lição, eu falei que é uma lição propícia para o nosso momento, porque nós éramos gentios. Gentio não tinha direito nem de entrar no templo. Quando se foi formado e feito o tabernáculo, era também só para os judeus. Então, nós vemos que o povo gentio vivia o que é afastado, nas trevas, e na idolatria, no engano, mas através de Jesus Cristo, Ele nos uniu. Ele nos trouxe uma nova vida, diz que na lição, que um novo povo, uma nova humanidade. Então, nós entendemos que hoje eu e você somos o templo do Espírito Santo. E eu creio que você vai ter experiência nisso, porque outrora você diz, eu só vou orar se eu for lá na consagração no sábado, às 8 horas. Mas na sua casa, aí é o teu lugar de adoração, aleluia. É o lugar onde você adora a Deus, porque você é o edifício em crescimento, você é a casa de Deus, você está fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo. Então, que nesta manhã você possa ver isso, que seja como uma casa que está formada, que está fundamentada sobre a rocha. Porque é o momento de você ver como é que você edificou, como foi a sua edificação.
Porque o texto de Mateus diz que todo aquele que escuta minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. É tempo de ver o fundamento. Tem vindo ventos e tempestades, você vai cair? A tua casa está balançando? Então firma os teus pés em Jesus Cristo, que é a rocha. Nesta manhã, essa escola dominical é para trazer a você essa lembrança, este conhecimento maior, que você é casa de Deus, templo e maravilha. O Espírito de Deus habita dentro de você. Era templo, tabernáculo transitório. O templo que Salomão criou era lindo, maravilhoso, mas na invasão, aquilo acabou tudo. Quando voltaram para construir o templo novamente, eles pararam também de construir porque viram que não era aquele templo maravilhoso que tinha na época de Salomão. Deixaram de construir. Mas nós sabemos que o templo somos nós. Toda a beleza que maior templo possa ter, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Habita em mim e em você. Porque Ele nos resgatou, Ele nos transformou e hoje nós somos nova criatura. Então, nesta manhã, medite nisso. Aonde você está, no seu lar, é o lugar da sua adoração. É o lugar da sua comunhão com Deus. Então, você é a casa, você é o templo. E o templo precisa estar bem alicerçado, firmado e toda a palavra de Deus tem que estar dentro dele, no seu coração. Nós vamos aqui dar o seguimento no ponto 3. Edificados para morada. Olha só que coisa linda. Morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo do Senhor. O crente em si, ele precisa viver a palavra. Ele precisa estar com esta base que é Cristo e viver, pois a lição diz que no testemunho dos apóstolos. Os testemunhos não é da vida dos apóstolos, mas de tudo aquilo que Cristo revelou a eles. De todo o ensinamento. Né? Nós vemos quando Pedro, ele no dia de Pentecostes, ele começa a pregar, né, falar para o povo ali, e onde se alcança quase 3.000 almas, ele não fala de Pedro, ele não fala dele, porque mesmo, como foi falado aqui, né, Pedro foi uma pessoa que negou, né, Jesus, Pedro foi uma pessoa que falhou. Ouvimos uma mensagem aqui quinta-feira gloriosa, né, quando Pedro, que estava afastado, estava lá pescando, né, abandonou tudo e voltou a pescar. Ele não estava falando do seu testemunho, ele estava falando de Cristo. E como ele pregava a Cristo, tudo aquilo que Cristo fez e efetuou durante o seu ministério de 3 anos aqui terreno, ele conseguiu, através do Espírito Santo, que convenceu aquelas vidas a quase 3.000 almas. Então é esta palavra, é este fundamento, não é fundamento de Pedro, de Paulo, de Mateus, de Lucas, nem de João, mas o fundamento é Cristo. Jesus Cristo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida. Então, é essa palavra que tem que estar na nossa vida. Então, quando essas partes do edifício precisam ser harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo que bem ajustado, não ao apóstolo, mas a Cristo. A Cristo é o fundamento. Como, né, colocou a Raquel aqui, a pedra principal. Não era uma pedrinha, mas como Jesus disse, Pedro, você é uma parte dessa pedra, né? Eu sou a pedra fundamental, mas nós, como pedras vivas, vamos edificando todo dia esse templo que Jesus Cristo é a pedra fundamental.
Ponto 2, sobre ponto 2, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que significa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar onde o encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus. Eu quero ler aqui em Hebreus 9, verso 7, muito importante, como a gente estava falando aqui do tabernáculo, onde a entrada era somente aonde, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote tinha acesso. Só o sumo sacerdote poderia entrar. Mas Jesus, quando morre na cruz, o véu do templo, ele rasga. E agora você tem acesso ao Santo dos Santos. Hebreus 9, verso 7 diz assim: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo pelas culpas do povo. Para que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrasse no templo, ele primeiro tinha que fazer o sacrifício por ele e pelo povo. E se ele não podia entrar sem sangue. Jesus derrama o sangue dele na cruz do Calvário, une os povos, tira a inimizade que havia, traz todos os povos com acesso a ele através do seu sangue, nos torna o seu templo, a sua morada. O Espírito Santo agora habita em você e você tem acesso livre à entrada no Santo dos Santos. Que coisa linda! Você pode adorar a Deus aí e glorificar a Deus, porque você não precisa do sumo sacerdote para levar o teu sacrifício, porque você entra no quarto, como diz a palavra de Deus, entre no quarto, fecha a porta e você está lá no Santo do Santo, direto, no contato com Deus para adorar. Então, nesta manhã, você está aprendendo que aí onde você está é o lugar de adoração, é o lugar de louvar o nome do Senhor, porque você tem acesso direto. Você não precisa vir aqui na igreja, falar com o pastor Júnior para ele orar com você. Não, a sua casa você vai adorar, porque foi aberto, o véu que separava, como diz o hino bem antigo, já não separa mais, havia um véu que separava. Jesus abriu acesso direto ao Pai. Ainda diz, separado do pecado, quem pertence a Cristo e passa a viver em santidade. Você é santo, separado para Deus. A graça de Deus te alcançou, então adore, valorize essa salvação, porque foi preço de sangue. Jesus se deu, se sacrificou, derramou seu sangue pela nossa vida, se fez vergonha, se foi humilhado, porque a crucificação era um lugar fora da cidade, era um momento de vergonha, momento de humilhação. Porque nós podemos notar que Jesus estava na cruz no meio de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Vós sois o templo de Deus. Quando a gente, apóstolo Paulo, ele traz isso aos Efésios. Deus acabou com essa inimizade. Agora judeus e gentios congregam juntos. Outrora separados, mas agora todos, como diz a palavra, todos, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus convida a todos ainda a salvação, convida a todos a se chegarem a Ele, a ter o Espírito na sua vida. E que nesta manhã você possa
guardar isso no seu coração. Aonde você está, a sua casa, aonde você vive, é o lugar da sua adoração. Você é a casa de Deus em construção, né? Porque Paulo diz que, né, que vai chegar à estatura de varão perfeito. Vamos chegar a esse grande dia onde estaremos com o Senhor. E nós estamos, pelos sinais que nós temos visto da palavra de Deus, falta pouco tempo. Como diz, resta pouco tempo. Nosso Deus, nosso Jesus já vem. Você fique firmado nesta palavra. Se até que você tem sido somente ouvinte, mas não está praticando, olha como está a sua casa, em que ela está edificada. Ela está edificada na doutrina dos apóstolos, dos profetas. Nesta manhã é manhã de reflexão também. Pense nisso, porque Jesus está voltando e o Espírito de Deus precisa habitar nesse templo que é você. A irmã Raquel vai estar lendo ali a conclusão e nós estaremos já encerrando daqui a pouco. Conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, que nós venhamos estar fixados na comparação que somos como edifício do Senhor e que esse edifício esteja em processo constante de aperfeiçoamento. Como é esse processo? Santificação. Santificação. E fundamentado na doutrina, no ensinamento, e que esteja com base em Cristo, que é a pedra angular, que é a pedra principal. Se nós tentarmos substituir Cristo por qualquer outra base, né? Estou baseando toda a minha estrutura, toda a minha vida, todo o meu corpo em outra coisa que não seja Cristo, querido, vai ruir. Mas quando fundamentamos a nossa fé, a nossa vida como um edifício de Cristo, né, com a pedra angular que é Cristo em nossa vida, em todos os aspectos nós temos o quê? Um edifício em aperfeiçoamento e desenvolvimento. E onde tudo vai estar harmonizado. Olha que bênção. Então, que concluindo essa lição aqui, que nós venhamos estar nos desenvolvendo, que você que esteja assistindo essa aula, se desenvolva como edifício de Cristo, tenha Ele como a sua pedra angular e que sua estrutura esteja baseada em Deus. Amém? Amém. Né? Que Deus abençoe nesta manhã a cada um, que tenha um domingo abençoado. Não deixe de ler a sua lição. Como nós falamos, você está em casa, mas você é o templo. Então, leia a palavra de Deus, leia a lição da escola dominical, cante, louve, exalte o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, um estaria no campo, né? Estariam dois numa cama, um seria levado, deixado, estava dois no campo, um seria levado, deixado. Então, você não vai saber, no momento que Jesus voltar, aonde você vai estar. Então, se prepare. Você é a casa de Deus, você é o templo do Senhor. Amém? Nós vamos orar e vamos encerrar nesta manhã, pedindo ao Senhor que esta palavra fique no teu coração. Seja um praticante da palavra do Senhor. Assim como os apóstolos ensinaram, né, lutaram, sofreram, porque todos eles tiveram mortes terríveis, né, por causa desta palavra. Então, valorize esse ensinamento dos apóstolos. Valorize, não era deles, como nós já dissemos, era da palavra do Senhor. E por causa dela, eles passaram perseguições, uns morreram crucificados, outros morreram apedrejados, por causa desta palavra. Para que hoje eu e você tivéssemos acesso a ela. Então valorize a palavra de Deus. Construa a sua casa, não na areia, como cantam as crianças. Não construa a sua casa na areia, mas construa na rocha que é Cristo. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, te adoramos nesta manhã gloriosa,
pela oportunidade que Tu nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez. Ó Senhor, nós Te exaltamos, porque Tu nos escolheu como casa, como esse templo do Teu Espírito. Te adoramos, Senhor, porque podemos, nesses dias, ter a oportunidade de estar nos nossos lares orando, clamando a Ti. E que esta presença, Senhor, não venha nunca se afastar de nós. Porque aonde estamos, sentimos a Tua presença. É no nosso lar, aonde estamos passando, podemos sentir, porque Tu, Senhor, está em nós. Não está nas paredes, no templo edificado pela mão do homem, mas está em nós. Então Te adoramos por isso nesta manhã. Te agradecemos pela vida, porque mais uma vez nos concedeu vida. Abrimos nossos olhos e respiramos mais uma vez. Então Te engrandecemos nesta manhã por isso. Muito obrigado pela vida da nossa igreja, dos nossos irmãos, de cada classe da EBD, de toda a diretoria da igreja. Te pedimos, Senhor, entra nos lares nesta manhã. Se alguém amanheceu triste, que a alegria venha entrar no seu coração. Se alguém amanheceu angustiado, lembra que você é templo do Espírito Santo e que a alegria do Senhor é a tua força. Nesta manhã receba de Deus o milagre, receba a alegria, receba o fortalecimento espiritual e que você possa cada dia se levantar adorando a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado por mais esse dia, com todas as turbulências, ventos, tempestade que tem assolado este país, mas o Senhor está conosco, como prometeu na sua palavra, está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus venha nos abençoar, venha te abençoar nesta manhã. Nós engrandecemos o nome do Senhor e pedimos que Ele venha ficar conosco todos os dias, no nome poderoso de Jesus. Nós agradecemos a Deus pela vida, nós agradecemos a Deus por cada família representada nesta manhã, que está assistindo esta live. Que Deus vos abençoe, no poderoso nome de Jesus. Amém.